Carlos Martins, um ex-militar de 45 anos, sempre foi um homem de disciplina e caráter. O seu tempo nas Forças Armadas deixou marcas indeléveis em sua alma, mas também forjou um ser humano admirado na pequena cidade onde morava. Ele não só havia defendido o país, mas também se tornara um mentor para jovens que procuravam orientação, principalmente os que estavam à margem da sociedade. Nos finais de semana, Carlos dava aulas voluntárias de defesa pessoal e história militar, sempre com um tom de humildade, mas com o orgulho de quem serviu ao país. Ele ainda mantinha uma rotina rígida. Acordava cedo para correr no parque, onde aproveitava a tranquilidade da manhã para refletir sobre o que estava por vir. O som de seus passos era quase uma meditação. Suas cicatrizes, visíveis e invisíveis, eram lembranças do que vivera, mas também daquilo que superara. A vida no campo o agradava, longe da agitação das grandes cidades. Carlos amava o anonimato que a pequena cidade proporcionava e, até então, a tranquilidade que essa vida lhe dava. Do outro lado da cidade, o policial João Henrique, 28 anos, era uma figura polêmica. Jovem e impulsivo, ele fazia parte de uma nova geração de policiais, com boas intenções, mas muitas vezes presa a julgamentos rápidos. João vinha de uma família simples, e seus pais, embora orgulhosos de seu trabalho, muitas vezes lhe davam conselhos sobre como agir com mais calma e ponderação. Mas João se deixava levar pela adrenalina do trabalho e pela constante pressão de provar seu valor. Ele frequentemente discutia com os colegas sobre o que via nas ruas. Comportamentos suspeitos, atitudes erradas e a sensação de estar sendo testado o tempo todo. Seu temperamento impetuoso, por vezes, o colocava em situações complicadas, mas até aquele momento, ele nunca havia enfrentado as consequências de suas ações. Foi em uma manhã de sol forte, enquanto Carlos estava em seu carro voltando para casa após um evento comunitário, que seus caminhos se cruzaram. O veterano, que havia acabado de deixar a praça onde mais uma vez falou sobre o valor da paciência e da perseverança, encontrou-se parado na estrada por um policial que, ao vê-lo, decidiu parar e revistar seu veículo, sem nenhuma explicação. Era João, que observava o carro de Carlos com uma desconfiança incomum. Carlos não sabia, mas a sua vida estava prestes a mudar naquele momento. Carlos estava tranquilo, dirigindo pela estrada que levava à sua casa, quando notou o carro de polícia surgir no espelho retrovisor. O policial parecia estar atrás dele, mas Carlos não deu muita atenção. Ele tinha a sensação de que não havia nada de errado. A vida na pequena cidade, com suas rotinas previsíveis, nunca lhe trouxe problemas. Mas ao perceber que o carro de polícia se aproximava mais rapidamente, uma sensação de desconforto começou a tomar conta de seu peito. Ele não sabia, mas algo dentro dele já pressentia o que estava por vir. O carro parou abruptamente ao seu lado e a sirene soou, cortando o silêncio da manhã. Carlos não teve escolha a não ser parar. O policial saiu do veículo com uma postura rígida, os olhos fixos no retrovisor do carro de Carlos, como se procurasse algo. João Henrique, de farda, aproximou-se com uma atitude que beirava a arrogância. Ele batia na porta do motorista com um ritmo impaciente. "Senhor, favor descer do veículo", ordenou João. Carlos olhou para ele, surpreso com o tom de autoridade, mas ainda assim manteve a calma. Ele abriu a janela lentamente com um sorriso amigável. "Boa tarde, oficial." "Algo errado?" perguntou Carlos, tentando manter a cortesia. Ele sabia que, como ex-militar, sempre deveria mostrar respeito pela lei, mas um leve desconforto começou a surgir em seu estômago. Algo no olhar do policial não parecia certo. "Desça do carro, estou fazendo uma verificação de rotina", respondeu João, sem olhar para Carlos, mas focado em algum ponto distante. O tom não era amigável, nem gentil. Era direto e ríspido. Carlos, sem entender o motivo da abordagem, obedeceu e saiu do veículo.
Mas, oficial, eu não fiz nada de errado, disse, sem esconder a confusão. A cidade era pequena e ele sabia que o policial provavelmente o conhecia. João, com um olhar que Carlos percebeu ser mais de julgamento do que de interesse pela situação, começou a revistar o carro de maneira exagerada. Ele vasculhou o porta-malas sem nenhuma explicação e inspecionou cada detalhe do interior do veículo, ignorando as tentativas de Carlos em se explicar. A humilhação começou a tomar conta de Carlos, e ele sentiu uma onda de vergonha, não só por si mesmo, mas pela maneira como estava sendo tratado. Eu não fiz nada, oficial. Só estava indo para casa depois de um evento comunitário, insistiu Carlos, agora visivelmente incomodado, tentando se manter calmo diante da situação humilhante. Eu que decido o que está certo ou errado aqui, respondeu João, a voz endurecendo. Ele continuava vasculhando o carro, de forma mais agressiva agora, como se estivesse procurando por algo. O veterano se sentiu cada vez mais impotente, como se estivesse sendo tratado como um criminoso sem razão alguma. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som das portas sendo abertas e fechadas com força. Os motoristas que passavam pelo local começaram a olhar. Alguns pararam para observar, outros apenas filmaram com seus celulares. A sensação de humilhação que Carlos sentia agora parecia se expandir como uma onda invisível que alcançava cada um que testemunhava a cena. Ele, um herói local, respeitado por todos, estava ali sendo tratado como se fosse um criminoso comum. Ele queria gritar, queria argumentar, mas sabia que qualquer reação mais forte só agravaria a situação. Você não tem nada a esconder, não é, senhor? Perguntou João, sem olhar nos olhos de Carlos. Ele continuou seu trabalho, aparentemente em busca de algo, mas nada estava realmente claro. O veterano sabia que aquela abordagem não era uma simples verificação de rotina. Algo estava errado. Carlos manteve a calma, mas dentro dele uma raiva crescente começava a se formar. Ele sabia que a violência e a brutalidade da abordagem não tinham justificativa. O tom racista que estava implícito nas palavras de João o feriu de uma forma que ele não conseguia explicar. Era como se todo o peso da história de opressão, de discriminação racial, caísse sobre ele naquele momento como um manto invisível, mas denso e sufocante. Por fim, após o que parecia uma eternidade, João decidiu encerrar a revista. Sem dar explicações, apenas disse: "Pode ir embora." A indiferença de João ao tratamento recebido por Carlos só aumentava a humilhação que o veterano sentia. Carlos se sentou no carro novamente, com o estômago embrulhado e uma sensação de revolta que ainda estava se formando. Enquanto o policial retornava ao seu carro, Carlos olhou pela janela, sentindo o peso de todas as palavras não ditas. Ele sabia que naquele momento algo se quebrou dentro de si. Não era só o tratamento indigno que ele havia sofrido, mas a percepção amarga de que, mesmo depois de tudo o que fizera por seu país, ele ainda era tratado como uma ameaça. Com as mãos trêmulas, Carlos ligou o motor e dirigiu lentamente para casa, enquanto o policial desaparecia pela estrada, ignorando o impacto de sua ação. Carlos não conseguia tirar os olhos da estrada à sua frente enquanto dirigia de volta para casa. O motor do carro parecia um murmúrio distante comparado ao turbilhão de pensamentos que rodavam em sua mente. Ele sentia uma mistura de frustração e impotência, uma raiva que queimava lentamente dentro dele. Como isso foi possível? Como um homem que dedicou sua vida a proteger e servir poderia ser tratado com tanta desprezo e desconfiança, sem motivo algum? Ele tentava racionalizar. Talvez fosse apenas uma abordagem errada. Talvez o policial estivesse apenas fazendo seu trabalho, mas o olhar de João, o tom agressivo, a maneira como o tratou, nada parecia certo, nada parecia normal. A sensação de humilhação ainda o consumia, e ele sabia que isso ia se transformar em algo maior, algo que ele não poderia ignorar.
Ao chegar em casa, Carlos estacionou seu carro na garagem e ficou sentado por alguns minutos, respirando fundo, tentando acalmar seu coração acelerado. Ele sabia que precisava de tempo para processar o que acabara de viver, mas algo em seu peito o impelia a não deixar a situação passar em branco. Não poderia. Não seria justo consigo mesmo nem com aqueles que o respeitavam. E mais importante, não seria justo com sua própria dignidade. Carlos desceu do carro com um ar sombrio, fechando a porta com um estalo mais forte do que pretendia. Ele entrou em casa, onde sua esposa, Maria, o aguardava. Ela o olhou, mas não fez perguntas imediatas. Ela sabia que ele estava alterado, que algo havia acontecido. A tensão no ar era palpável. "Carlos, o que aconteceu? Você está diferente hoje?" Maria perguntou, com o tom de quem sabia que ele precisava falar, mas sem forçar. Carlos se sentou na mesa de jantar e passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso do dia se acumulando sobre seus ombros. Não queria falar sobre o ocorrido. Não queria reviver aquele momento humilhante, mas algo dentro dele não o deixava em paz. A verdade é que ele estava envergonhado e furioso ao mesmo tempo. Fui parado por um policial, João Henrique. Ele me tratou como se fosse um criminoso. Revistou meu carro, me fez sentir como se fosse o bandido da história. Eu não entendo, Maria. O que eu fiz para ser tratado assim? Disse Carlos, sua voz embargada pela frustração. Ele fechou os olhos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam surgir. Não era só a humilhação que ele sentia, mas a dor de ser tratado com desconfiança apenas por ser quem era. Maria, sabendo da experiência de Carlos como ex-militar, também conhecia os impactos do racismo que ele já havia enfrentado em diversas situações ao longo de sua vida. Porém, o que mais a preocupava era a ideia de que ele estava carregando sozinho um peso tão grande. Ela se aproximou dele e colocou a mão em seu ombro, oferecendo o conforto que ele não sabia se era suficiente. "Carlos, você não tem que entender isso. Não faz sentido. Não é sua culpa. Você é um herói para esta cidade. Todos sabem disso. Mas, infelizmente, a ignorância e o preconceito ainda existem. E pessoas como o João, que não têm empatia, são capazes de fazer o que fizeram com você. Isso é inaceitável. E você sabe que tem o direito de lutar contra isso. Não está sozinho, meu amor." Carlos olhou para Maria, sentindo o calor da sua mão no ombro. E por um momento, tudo pareceu mais claro. Ela tinha razão. Ele não deveria deixar aquilo passar em branco. Ele sempre lutou por aquilo que era certo. Se o sistema era falho, se havia pessoas como João que o viam apenas pela cor de sua pele, então ele deveria lutar contra isso também. "Você está certa", Carlos murmurou, a raiva ainda presente, mas agora misturada com uma sensação de resolução. "Eu não vou deixar que isso se repita. Não vou permitir que eles tratem alguém da minha raça como se não valesse nada." Naquele momento, Carlos sabia que não seria fácil, mas a dor que ele sentia agora seria o combustível para sua transformação. Ele não poderia ser silenciado. O mundo que ele conhecia, a cidade em que morava, estava longe de ser perfeita. Havia injustiças enraizadas, preconceitos que ninguém ousava questionar, mas ele estava determinado a mudar isso. Não só por ele, mas por todos os outros que ainda se calavam diante da opressão. Enquanto ele se preparava para agir, uma sensação de clareza surgiu dentro dele. Ele sabia que precisava falar com o chefe de polícia, que tinha sua confiança. E mais do que isso, ele precisava falar sobre o racismo velado, sobre as atitudes abusivas, sobre o que ele mesmo tinha vivido. Ele não poderia mais se omitir. Carlos acordou no dia seguinte com a sensação de que algo dentro dele havia mudado para sempre. O ocorrido com João Henrique ainda estava muito fresco em sua mente, mas havia uma determinação nova crescendo em seu coração. Ele sabia que precisava agir.
Não podia simplesmente deixar aquele abuso de poder passar sem ao menos tentar fazer algo a respeito. Não por ele, mas pelos outros que talvez não tivessem a mesma força ou a mesma plataforma para se defender. Depois do café da manhã, Carlos se vestiu com mais seriedade do que de costume, vestindo uma camisa simples, mas que expressava sua postura firme. Maria percebeu a diferença no jeito dele. Algo dentro dele parecia ter se transformado. Ela não disse nada, apenas o observou com carinho e compreensão. "Você vai lá, Carlos?" Maria perguntou com a voz suave, mas cheia de preocupação. Ela sabia que o marido estava decidido, mas também sabia o quão arriscado poderia ser confrontar as autoridades de maneira direta. "Sim, Maria, eu preciso falar com o chefe de polícia, não só por mim, mas por todos. Se eu deixar passar, quem mais vai ser alvo de algo assim? Eu sei que ele não vai gostar, mas isso não pode continuar acontecendo. Alguém precisa levantar a voz." Maria concordou em silêncio, compreendendo a gravidade da situação. Ela sabia que, mais do que nunca, Carlos precisaria de seu apoio. Era uma luta pela verdade, pela dignidade, e ela o acompanharia em espírito, mesmo que não pudesse estar fisicamente ao seu lado. Carlos pegou o carro e seguiu para a delegacia. O local era quieto, como de costume, mas o peso do que ele estava prestes a fazer fazia com que tudo parecesse mais tenso. Ele parou na frente da entrada, respirou fundo e entrou com firmeza, sem hesitar. O chefe de polícia, o delegado Eduardo Martins, estava sentado em sua sala. Carlos o conhecia bem. O delegado tinha respeito por ele devido à sua longa história como veterano de guerra. Mas Carlos sabia que isso não significava que ele seria tratado com imparcialidade nesse momento. "Carlos, o que o traz aqui?" perguntou Eduardo assim que Carlos entrou em sua sala. "Eu preciso falar sobre algo muito sério, delegado", disse Carlos, com a voz firme. Ele não queria perder tempo com rodeios. "Eu fui parado ontem por um de seus policiais, o João Henrique. Ele me tratou de forma desrespeitosa e agressiva, como se eu fosse um criminoso. Revistou meu carro sem motivo, me humilhou publicamente, e isso não pode ser ignorado." Eduardo olhou para ele com um semblante sério, mas sem a urgência que Carlos esperava. "Eu entendo que você esteja chateado, Carlos. Mas você sabe que uma abordagem como essa é comum em áreas de patrulhamento, certo? João pode ter sido excessivo, mas tem o direito de realizar esse tipo de verificação. Ele estava apenas cumprindo seu trabalho." Carlos sentiu uma onda de frustração subir dentro de si, mas manteve a compostura. "Não, delegado, não é sobre a verificação, é sobre o trato. João Henrique me tratou como se eu fosse um criminoso. E, honestamente, eu sei o que estava acontecendo ali. Era racismo. Ele me tratou assim porque eu sou negro, e isso é inaceitável. Não estou pedindo favores, estou pedindo justiça. Eu tenho o direito de ser tratado com dignidade, assim como qualquer outro cidadão. O senhor deveria se preocupar com isso, porque se isso está acontecendo comigo, pode estar acontecendo com outros também." O delegado hesitou por um momento, o peso das palavras de Carlos pairando no ar. Ele estava em uma posição difícil. Não era a primeira vez que ouvia sobre comportamentos abusivos de João, mas o policial tinha uma boa reputação no departamento e qualquer acusação contra ele poderia afetar a estrutura da polícia local. "Carlos, entendo o seu ponto de vista, mas você sabe que o nosso trabalho é complicado. Não podemos simplesmente acusar um policial sem evidências claras", respondeu Eduardo com um tom diplomático. Carlos sentiu uma raiva crescente, mas ao mesmo tempo sabia que precisava ser estratégico. "Eu entendo isso, delegado. Mas o senhor sabe tão bem quanto eu que essas evidências estão lá, mesmo que ninguém queira vê-las. Eu não sou o único a sofrer com esse tipo de atitude, e é por isso que estou aqui. Eu não vou ficar calado.
Não vou ser só mais uma vítima que engole a humilhação e segue em frente. Vou levar isso adiante. Vai ser no tribunal ou vai ser aqui dentro, mas eu vou buscar justiça. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. O delegado olhou para Carlos, claramente desconfortável com a situação. Ele sabia que Carlos não estava mentindo e que suas palavras estavam tocando uma ferida que a cidade ainda tentava ignorar. Eu vou investigar, Carlos, mas quero que saiba que por mais que eu entenda sua dor, essa é uma situação delicada. Eu prometo que vou dar atenção ao que você disse, mas é um processo longo e você precisa estar preparado para isso. Carlos respirou fundo, aliviado por ouvir algo que soava como uma promessa, mas ainda cético de que o sistema realmente faria justiça. Eu sei, delegado, e agradeço por ouvir. Mas quero que você saiba uma coisa. Isso não vai acabar aqui. Não importa o que aconteça. Não posso simplesmente esquecer. Carlos se levantou da cadeira e, antes de sair da sala, se virou para o delegado. Fique com sua consciência, Eduardo. Eu ficarei com a minha dignidade. Enquanto se afastava da delegacia, Carlos sentiu um misto de alívio e ansiedade. Ele sabia que não seria fácil, mas também sabia que esse era apenas o primeiro passo de uma jornada que, no fundo, poderia mudar não apenas sua vida, mas também a realidade de outras pessoas. Ele estava decidido a lutar. Não seria mais uma vítima. Agora, ele era parte da mudança que desejava ver no mundo. Carlos sentiu-se dividido enquanto caminhava pela rua em direção ao seu carro. O encontro com o delegado Eduardo Martins tinha sido tenso, mas ele sentia uma leve esperança surgir dentro de si. O delegado parecia genuinamente comprometido a investigar o incidente, mas Carlos sabia que essa investigação poderia demorar. O que o incomodava mais era o fato de que, apesar de tudo, ele sabia que ainda existiam muitas vozes que preferiam ignorar ou justificar o que havia acontecido. Isso não era apenas um caso isolado, mas parte de algo muito maior. Algo que ele não podia mais deixar de lado. À medida que os dias passaram, Carlos percebeu que não estava mais sozinho nesse caminho. Ele não sabia ao certo o que tinha acontecido, mas algo dentro da comunidade parecia ter despertado. Comentários anônimos começaram a surgir, apoiando o que ele havia dito sobre a abordagem agressiva de João Henrique. Mais e mais pessoas estavam dispostas a falar. A história de Carlos não estava apenas se espalhando, mas estava ganhando força. No entanto, esse apoio não vinha sem resistência. No trabalho, Carlos começou a perceber olhares desconfortáveis e sussurros. Pessoas que até então o tratavam com respeito, agora o evitavam. Alguns colegas de trabalho começaram a questioná-lo sobre suas intenções. Você realmente acha que vale a pena criar todo esse alarde? Um deles perguntou, com um sorriso cínico, tentando disfarçar a desconfortável verdade por trás de sua indiferença. Carlos sabia que, ao se levantar contra o sistema, estava colocando em risco muitas das coisas que conquistara ao longo de sua vida. Ele sabia que o caminho à frente seria árduo, mas ele também sabia que a dor e o sofrimento que havia sentido não podiam ser ignorados. Se ele desistisse agora, ele estaria negando a si mesmo, aos outros, a sua própria identidade. Ele não poderia ser mais uma vítima silenciada pela pressão social e pela indiferença. O ponto de virada aconteceu uma semana depois, quando Carlos recebeu uma mensagem anônima. Era simples e direta. Você não está sozinho. João é só a ponta do iceberg. Estamos com você. Não havia nenhum outro detalhe, nenhum nome, nada mais que pudesse identificar o remetente. Mas para Carlos, aquilo foi o suficiente. Ele não estava mais lutando sozinho. Havia uma rede de apoio silenciosa, uma força invisível que estava se formando ao seu redor. Uma noite, enquanto Carlos refletia sobre os últimos acontecimentos em sua sala de estar, Maria entrou com um olhar preocupado. Ela sabia que ele estava carregando um peso enorme sobre os ombros.
Carlos, você está bem? Não está se deixando consumir por isso, está? Perguntou com suavidade, mas também com uma pitada de preocupação. Eu não sei, Maria, disse ele com a voz cansada. Eu sinto que estou fazendo a coisa certa, mas ao mesmo tempo, cada passo parece mais difícil do que o anterior. Eles não querem que a verdade venha à tona. Todos preferem que eu caia no esquecimento. Maria se aproximou dele, colocando a mão em seu ombro. Eles podem até tentar, Carlos, mas você não vai cair no esquecimento. O que você está fazendo agora, isso vai ressoar, vai ecoar. Eu sei que está sendo difícil, mas esse é um caminho que você precisa seguir. Não só para você, mas para todos aqueles que já não têm mais voz. As palavras de Maria ressoaram dentro de Carlos com mais força do que ele imaginava. Ele sabia que ao longo de sua vida havia enfrentado situações complicadas, mas jamais havia sentido um peso tão grande sobre seus ombros. O que ele estava fazendo não era apenas por si mesmo. Era por cada homem e mulher negro que enfrentava a mesma luta todos os dias, em silêncio, sem a coragem de se levantar e confrontar o sistema. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Carlos sentiu o isolamento crescer ainda mais em sua vida pessoal e profissional. O chefe de polícia, Eduardo Martins, havia começado sua investigação, mas as coisas não se moviam com a rapidez que ele desejava. João Henrique ainda estava em serviço e Carlos sentia a tensão no ar sempre que passava por ele na rua ou em eventos comunitários. As coisas estavam caminhando para um ponto de ruptura e Carlos sentia que, em breve, ele precisaria tomar uma atitude mais drástica. Foi em uma noite chuvosa que a decisão foi tomada. Carlos reuniu coragem para dar um passo maior. Ele iria à mídia, sabia que isso mudaria tudo. Se não fosse ouvido dentro do sistema, ele faria com que sua voz fosse ouvida pelo público. Com o apoio de alguns aliados anônimos que haviam se aproximado dele, ele entrou em contato com um jornalista local que já cobria temas relacionados à discriminação e injustiça na cidade. O plano estava traçado. Carlos sabia que, ao fazer isso, estava colocando sua vida e reputação em risco. Mas ele não poderia mais viver com a dúvida de que estava fazendo a coisa errada. Ele estava determinado a lutar por justiça e agora, com o apoio da comunidade, ele iria até o fim. Na manhã seguinte, Carlos não conseguia conter a ansiedade. O jornalista havia lhe prometido que a história seria publicada naquela tarde. A decisão de ir à mídia não havia sido fácil. Carlos sabia que a exposição traria consequências irreversíveis, mas a necessidade de falar e fazer com que a verdade fosse ouvida superava seu medo. Ele se levantou cedo, a cabeça cheia de pensamentos conflitantes, enquanto observava o céu nublado pela janela de sua sala. A chuva que caía parecia refletir a tempestade que se formava dentro dele. A reportagem finalmente foi ao ar. Quando Carlos recebeu a notificação em seu celular, a sensação foi uma mistura de alívio e pavor. As palavras escritas por ele, suas vivências, o testemunho de sua luta estavam agora expostos a todos. A mídia local não demorou a dar cobertura ao caso. O artigo foi publicado online e, em questão de horas, compartilhado e comentado por milhares de pessoas. Era o momento de sua vida que ele sabia que viria, mas que ainda assim o pegava de surpresa. O impacto foi imediato. Quando Carlos chegou ao trabalho, o clima já havia mudado. Os colegas de trabalho o olhavam de uma maneira diferente. Alguns pareciam solidários, enquanto outros olhavam-no com um misto de curiosidade e julgamento. Ele sentia o peso dos olhares, mas algo mais forte se fazia presente, a sensação de que algo estava prestes a mudar. Ele já não era mais apenas uma vítima silenciosa. Agora, sua história era pública. Ele estava desafiando um sistema que por tanto tempo havia sido imune à crítica. E ao fazer isso, ele sabia que estava criando uma nova onda de resistência.
As reações nas redes sociais começaram a se multiplicar. O debate sobre o caso de Carlos tomou proporções imensas, com pessoas de diferentes partes do país discutindo o comportamento do policial e a cultura de impunidade que ele representava. Carlos observou tudo com uma mistura de apreensão e gratidão. Ele sabia que havia feito a coisa certa, mas o preço de sua decisão estava começando a aparecer de forma clara. Nos dias seguintes, o telefone de Carlos não parava de tocar. Ele recebeu mensagens de apoio, mas também de críticas duras. Algumas pessoas tentavam descredibilizá-lo, chamando-o de mentiroso ou de alguém buscando atenção. Outros questionavam a verdade de seus relatos, alegando que ele estava apenas tentando arruinar a vida de João Henrique. No entanto, a maior surpresa veio de um lugar inesperado. Durante uma entrevista ao vivo, uma testemunha que havia presenciado a agressão se apresentou para corroborar a história de Carlos. Era uma mulher chamada Rita, que havia sido uma das poucas pessoas a testemunhar o confronto no momento em que João Henrique atacava Carlos. Rita revelou detalhes sobre a brutalidade da cena e como tentou intervir, mas foi afastada pela agressividade do policial. A sua coragem em falar publicamente foi um momento decisivo para a narrativa de Carlos. A história de ambos ganhou ainda mais força com o testemunho de Rita, e agora o público estava olhando para o caso com uma nova perspectiva. A pressão começou a pesar também sobre as autoridades locais. O delegado Eduardo Martins, que estava conduzindo a investigação, foi questionado por repórteres sobre os progressos do caso. Seus olhos refletiam uma mistura de desconforto e impaciência. Ele sabia que a pressão estava aumentando, mas o sistema estava demorando a responder. Ele próprio se encontrava dividido. Por um lado, queria fazer justiça, mas por outro, sabia que sua posição na força policial poderia ser comprometida dependendo da forma como lidasse com a situação. Carlos sentia-se cada vez mais em conflito. Ele não sabia se estava mais próximo de ver justiça ou se estava apenas ampliando a divisão e a resistência que sentia ao seu redor. Quando se encontrou com Maria naquela noite, o peso do que ele havia iniciado se fez ainda mais presente. "Eu não sei, Maria", ele disse, sua voz quebrada pela tensão. "Acho que fiz o certo, mas e se eu acabar destruindo a minha própria vida com isso? E se eu não conseguir mudar nada?" Maria o olhou com compaixão, mas também com firmeza. "Carlos, você não está destruindo sua vida. Você está colocando à prova a mentira que tem sustentado a injustiça. Isso pode ser doloroso agora, mas você está abrindo um caminho para algo maior, para que outros vejam que podem falar também, que podem agir. Talvez você não veja os resultados agora, mas lá na frente isso vai ter um impacto." Carlos respirou fundo e observou Maria. O apoio dela foi uma âncora, uma força que o mantinha firme, mesmo quando a maré estava contra ele. Ele sabia que ela estava certa. Ele não poderia parar agora. Ele havia dado o primeiro passo e agora não havia mais como voltar atrás. Enquanto isso, a cidade estava mudando. As manifestações começaram a surgir, não apenas de apoio, mas também de resistência. Em bares, nas ruas e até nas redes sociais, a discussão sobre o caso Carlos e a denúncia contra João Henrique se espalhava. Alguns pediam que a polícia tomasse uma atitude mais rápida, enquanto outros defendiam o policial, alegando que ele agira em legítima defesa. Mas algo estava claro: Carlos havia provocado uma reação, algo que não poderia ser ignorado. O que ele não sabia ainda era que os próximos dias trariam um desafio ainda maior. A pressão estava crescendo e, com ela, o risco de que tudo aquilo pudesse terminar em um beco sem saída. No entanto, algo dentro dele estava inabalável.
Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, o que ele havia começado não poderia ser apagado. Carlos não esperava que a reação ao seu caso fosse tomar proporções tão rápidas e intensas. A cidade, até então silenciosa sobre questões de violência policial e discriminação racial, agora se via dividida, com manifestações pró e contra o seu relato. Algumas pessoas o viam como um herói, alguém corajoso o suficiente para expor a verdade que muitos preferiam ignorar. Outras, no entanto, o viam como um traidor, alguém disposto a destruir a vida de um homem sem considerar as consequências. O mais difícil, no entanto, eram os ataques pessoais que ele recebia. O medo e a raiva que o cercavam cresciam a cada dia. Nos corredores do trabalho, a situação começou a se tornar insustentável. Carlos sentia-se cada vez mais desconectado de seus colegas, que mesmo os que o apoiavam não conseguiam entender a profundidade do que ele estava enfrentando. As conversas antes amigáveis se transformaram em silêncios desconfortáveis. A atmosfera estava pesada, e ele sabia que muitos estavam apenas esperando o momento em que ele fosse finalmente derrotado. Entretanto, o apoio de Maria e algumas figuras anônimas o mantinham firme. Entre os inúmeros telefonemas e mensagens que recebia, ele começou a se deparar com novas informações que alimentavam sua determinação. Rita, a mulher que havia testemunhado a agressão, continuava a se comunicar com ele, agora com mais frequência. Ela havia se tornado uma espécie de aliada na luta por justiça, mas também uma fonte de angústia, pois trazia notícias de que as investigações estavam sendo manipuladas. Em uma conversa confidencial, Rita lhe revelou algo que ele não esperava. Carlos, a verdade está sendo abafada. Eu vi como as autoridades estão lidando com isso. Eles estão tentando manter tudo sob controle. Não querem que a história se espalhe além de onde está agora. João Henrique tem aliados dentro da polícia e eles não vão deixar isso escalar. Eles estão tentando desacreditar a gente. Carlos ficou chocado com as palavras de Rita, mas algo dentro dele despertou. Ele sabia que a única maneira de quebrar esse círculo vicioso seria fazer com que o caso ganhasse uma visibilidade ainda maior. Mas o que Rita estava sugerindo ia além da simples exposição pública. Ela estava falando sobre infiltração e manipulação. Coisas que ele não queria acreditar serem possíveis dentro das próprias instituições que deveriam proteger a sociedade. A ideia de que sua luta estava sendo manipulada pelas mesmas mãos que ele tentava combater era avassaladora. Naquela noite, Carlos ficou acordado até tarde, refletindo sobre as palavras de Rita. Ele sabia que estava lidando com algo muito maior do que uma simples disputa de narrativa. O que ele havia enfrentado não era só um ato de agressão, mas parte de um sistema mais profundo de corrupção e abuso de poder. Essa era a verdade que ele precisava revelar, não apenas a agressão de João Henrique, mas a rede que sustentava esse tipo de comportamento dentro da polícia. O dia seguinte trouxe uma visita inesperada. Eduardo Martins, o delegado responsável pela investigação, procurou Carlos em sua casa. Era uma reunião surpresa e Carlos se sentiu desconfortável ao vê-lo ali. Eduardo parecia mais cansado do que nunca, mas seus olhos estavam focados. Ele não parecia ser o mesmo homem que Carlos havia encontrado semanas antes. "Carlos, preciso falar com você", começou o delegado, sem rodeios. "Há coisas que você não sabe sobre o caso, sobre o que realmente está acontecendo. O que eu vou te contar é algo que não posso mais esconder, nem posso permitir que continue sem ação." Carlos ficou em silêncio, atento. Ele sabia que essa conversa era crucial. Eduardo parecia estar em um dilema, e Carlos sentiu uma mistura de desconfiança e curiosidade. O caso foi manipulado desde o início, não só por João Henrique, mas por várias pessoas dentro da polícia.
Há uma estrutura de apoio ao que ele fez, uma rede de proteção que vai até altos escalões. Eu não posso mais ignorar isso. O que você está fazendo, essa exposição, tem potencial para abrir uma caixa de Pandora, e eu preciso da sua ajuda. As palavras do delegado eram um soco no estômago. Carlos ficou em choque, incapaz de processar completamente o que estava ouvindo. Ele sempre soubera que a corrupção existia, mas nunca imaginou que fosse tão profunda. Eduardo, então, revelou que ele também havia sido pressionado a deixar o caso de lado, que sua própria carreira estava em jogo. Eu posso tentar, Carlos, mas a única maneira de quebrar isso é agir rápido, e talvez você precise estar mais envolvido do que imagina. Essa revelação era uma faca de dois gumes. Por um lado, Carlos sentiu que havia um caminho para derrotar o sistema, mas por outro lado, sabia que qualquer movimento em falso poderia colocar todos que estavam tentando ajudá-lo em grande perigo. Ele não tinha mais controle sobre a situação. Era um jogo perigoso e agora ele estava preso nele. Após a conversa com Eduardo, Carlos se sentiu mais isolado do que nunca. Ele sabia que o caso estava se tornando uma guerra, não apenas entre ele e João Henrique, mas entre ele e um sistema que estava tentando encobrir os abusos de poder. E ao olhar para Maria, ele sabia que nada mais seria como antes. "Eu não posso parar agora, Maria", ele disse, sua voz firme, mas carregada de uma tristeza profunda. "Eu sei que estou em algo muito maior do que eu mesmo. Mas essa luta precisa ser travada. Não é apenas sobre mim, é sobre todos que não têm voz." Maria o olhou, os olhos refletindo compreensão, mas também o peso da jornada que ele estava começando a entender. "Você não está mais sozinho, Carlos. A verdade vai ser sua aliada. Só precisa ter coragem para enfrentá-la, mesmo quando ela for mais difícil do que qualquer coisa que você tenha imaginado." Carlos respirou fundo, determinado. Agora, mais do que nunca, ele sabia que sua luta não era apenas por justiça pessoal, mas por algo maior, mais profundo. O que ele estava começando a descobrir poderia mudar a cidade para sempre.